o MVP mais subestimado que eu já vi na NBA. Um dos melhores passadores, além de o melhor jogador de transição que a liga já viu. Um armador que revolucionou o modo de atacar dos anos 2000. No vídeo de hoje eu vou te contar a história de um cara que elevava o nível dos seus companheiros por onde ele passava. Stephen John Nash, nascido dia 7 de fevereiro de 1974 em Joanesburgo, na África do Sul. Sua mãe era do país de Gales e seu pai era da Inglaterra, e eles se mudaram para morar no Canadá quando Nash ainda tinha 1 ano e meio de idade. Seu pai jogava futebol profissionalmente e Nash, seguindo os passos do pai, também se tornou um jogador de futebol e de hóquei no gelo. Até que aos 13 anos de idade ele começou a jogar basquete também. Ele jogava pela escola de St. Michael's, basquete, futebol e rugby, mas no seu último ano focou somente no basquete e levou sua escola ao título do campeonato provincial do AAA da Colômbia Britânica e foi nomeado jogador do ano com médias de 21,3 pontos, 11,2 assistências e 9,1 rebotes por jogo. Quando chegou a hora de Steve Nash entrar para uma faculdade, seu técnico da época tentou ajudá-lo na missão, mandando um vídeo dele jogando basquete durante as partidas nos treinamentos para 30 faculdades diferentes, mas infelizmente nenhuma das 30 teve intenções de recrutá-lo. Até que ele foi descoberto por um técnico chamado Dick Valley de Santa Clara, que estava torcendo para que nenhum mais técnico das faculdades norte-americanas descobrisse essa joia raríssima que veio da África do Sul. E pelos Broncos de Santa Clara, Nash liderou o time para a NCAA e ao título do torneio WCC. Nash, com seu estilo de jogo muito rápido e excelente visão de jogo, liderou por 4 anos em pontos e assistências da sua equipe. E ele jogou todos os 4 anos, pois ele tinha medo de se declarar para o draft antecipadamente e não ser selecionado. E na sua última temporada de faculdade, ele atraiu a atenção da mídia nacional e olheiros das equipes da NBA. Além de ser o primeiro jogador da sua faculdade a aposentar a sua camisa, o número 11. Depois de se formar em sociologia, Steve Nash se declarou apto para o draft de 1996, uma das classes de draft mais talentosas da história da liga, que tinha nomes como Kobe Bryant, Allen Iverson, Ray Allen e ele, a 15ª escolha, o armador de 1,91 m, Steve Nash. Ao ouvir o anúncio do draft, os fãs do Phoenix Suns vaiaram em desaprovação ao jogador relativamente desconhecido. E a desaprovação acabou vindo a calhar, porque durante suas 2 primeiras temporadas, Steve Nash jogou praticamente como um coadjuvante, já que ele ficou fazendo um papel de reserva dos principais armadores da equipe do Phoenix Suns, que na época era Kevin Johnson, Sam Cassell e Jason Kidd. Ele jogou apenas 10 minutos por jogo na sua temporada de calouro e viu a maior parte das jogadas do banco de reservas. Teve médias de 3,3 pontos com 2,1 assistências. Na temporada seguinte, ele já deu uma melhorada nos seus números, pulando para 9,1 pontos e 3,4 assistências, com um pouco mais de minutagem, chegando a 22 minutos por jogo aproximadamente, vindo praticamente como um sexto homem ali para o armador principal. Isso estamos falando da temporada 97-98 da NBA. Nos 2 anos, o time do Phoenix Suns foi até os playoffs, mas sem sucesso. Até que ainda em 1998, nas vésperas da temporada de 99, Steve Nash foi envolvido em uma troca junto com a escolha promissora alemã, Dirk Nowitzki. E foi em Dallas que Steve Nash se estabeleceu como um armador formidável. Durante seu primeiro ano como um Maverick, a temporada de 1998-1999, essa mesma temporada que foi encurtada pelo lockout da NBA, era um desacordo entre os donos das franquias e os jogadores que pediam melhorias salariais. Ele foi titular em todos os 40 jogos que disputou e teve médias de 7,9 pontos com 2,9 rebotes e 5,5 assistências por jogo. O time não foi aos playoffs, mas o futuro era promissor. Sua amizade com Dirk Nowitzki era visível e o futuro da franquia era nítido, tendo esses dois como os principais jogadores. Na temporada de 2000, Nash veio para 8,6 pontos com 5,5 assistências. Mas para ele, o mais importante foi a adaptação do draftado pouco tempo antes, Dirk Nowitzki, e da melhora significativa na pontuação de Michael Finley, transformando-os em um belo Big Three para a temporada de 2001. Nessa temporada, Steve Nash estava realmente confortável agora jogando na NBA. Atingiu médias de 15,6 pontos e 7,3 assistências por jogo, e o Dallas conseguiu chegar até os playoffs, mas infelizmente perderam para o San Antonio Spurs nas semifinais de conferência, deixando claro que a maior deficiência do time era a defesa, já que no ataque os caras eram muito bons. Na temporada de 2002, Steve Nash melhorou ainda mais, chegando a 18 pontos por jogo e 7,7 assistências, colocando ele e seu principal foco de assistências, Dirk Nowitzki, a serem convidados ao primeiro All-Star de suas carreiras. O Dallas conseguiu 57 vitórias nessa temporada, sendo um dos melhores ataques da NBA, com muita influência do lendário Don Nelson, e classificado em 4º lugar e nos playoffs pelo 2º ano consecutivo, e agora com mais chances do que nunca de ter um sucesso, já que na primeira rodada eles conseguiram passar pelo Minnesota Timberwolves de Kevin Garnett em apenas 3 jogos, chegaram nas semifinais de conferência contra o Sacramento Kings, que conseguiu intensificar a marcação em Dirk Nowitzki e exploraram o ataque para cima do defensor mais fraco da época, Steve Nash, que resultou na eliminação do Dallas Mavericks. Steve Nash, na temporada de 2003,
replicou bem próximo os seus desempenhos da temporada anterior, com médias de 17,7 pontos e 7,3 assistências por jogo, novamente ganhando as honras do All-Star e de All-NBA Third Team. Basicamente ele ficou no terceiro time da NBA, que é considerado entre os 15 melhores jogadores da liga naquela temporada. O Dallas conseguiu trabalhar bem nas fraquezas defensivas e chegaram a 60 vitórias na temporada regular, chegando bem nos playoffs com Steve Nash e Dirk Nowitzki em um novo nível de entrosamento, ambos bem saudáveis e não achando muitas dificuldades para passar pelos adversários. Enfrentaram o Portland Trail Blazers e o Sacramento Kings em 2 séries de 7 jogos para enfrentarem os eternos rivais San Antonio Spurs na segunda final de conferência da história da franquia. Eles estavam progredindo bem na série, um jogo apenas atrás do San Antonio Spurs de Tim Duncan, quando infelizmente Dirk Nowitzki lesionou, o que acabou limitando o poder de ataque do Dallas e eles foram eliminados. Na temporada de 2004, que seria infelizmente a última temporada de Steve Nash pelo Dallas Mavericks, ele caiu um pouco de pontuação, chegando a 14,5 pontos por jogo, mas melhorou em assistência, se tornando um passador ainda mais de elite do que ele já era, com 8,8 assistências de média. O Dallas teve uma temporada semelhante com a anterior, agora com 52 vitórias, mas caiu na primeira rodada dos playoffs. E nesse ponto, o Dallas Mavericks acabou cometendo um erro grave, porque Steve Nash ele não era como os jogadores convencionais, já que a maior parte dos jogadores tem o seu prime ali por volta dos 20 e poucos anos. No caso de Steve Nash, o seu melhor momento da carreira chegou aos 30, e Mark Cuban não estava acreditando muito no futuro dele no Mavs aos 30 anos de idade. Preferiu fazer grandes renovações com os contratos de Dirk Nowitzki e Michael Finley, oferecendo apenas 9 milhões de dólares por ano para Steve Nash, que acabou preferindo entrar em agente livre, e o Phoenix Suns ofereceu 63 milhões de dólares por 6 anos do atleta, o que foi o suficiente para ele voltar para a equipe na qual ele foi draftado. Nessa época, ele revolucionou o Phoenix Suns. Era um time jovem composto por Amar Stoudemire, Shawn Marion, Joe Johnson, o brasileiro Leandrinho e comandados por Mike D'Antoni em um sistema que ficaria eternizado na história da liga, como o Phoenix Suns 7 segundos. Um ataque que finalizava a jogada em 7 segundos ou menos, comandados por Nash, que fez com que o Phoenix Suns saísse de 20 vitórias de uma temporada anterior para 62 vitórias na temporada de 2005, de um dos piores ataques para o melhor ataque da liga. Era o time perfeito para Steve Nash, que respondeu à altura, com 15,5 pontos de média e 11 assistências, em sua primeira temporada de um duplo-duplo de média. Com isso, veio seu primeiro título de jogador mais valioso da NBA, sendo o primeiro canadense da história a receber a honraria. Nos playoffs, o Phoenix venceu o Memphis Grizzlies em 4 jogos, antes de enfrentar o Dallas Mavericks na segunda rodada. E Nash fez a melhor série de sua vida, com médias de 30 pontos por jogo e 12 assistências, para o desespero do torcedor de Dallas, eliminando seu antigo time por 4-2 nas semifinais de conferência, e o Phoenix Suns chegou às finais da Conferência Oeste pela primeira vez desde 1993, mas perdeu para o eventual campeão da NBA e arquirrival San Antonio Spurs em 5 jogos. Querendo ou não, nos anos 2000 nós sabíamos quem é que mandava no Texas, era o Spurs. Na temporada de 2006, Steve Nash continuou jogando ainda em muito alto nível. Ele teve a melhor temporada de sua carreira com 19 pontos por jogo e 10 assistências, e a sua primeira temporada com 50-40-90, ou seja, 50% mais de aproveitamento nos arremessos de quadra, 40% ou mais de aproveitamentos de arremesso de 3 pontos e 90% mais nos aproveitamentos de lances livres. O único cara que teve um aproveitamento nos lances livres na carreira melhor do que o Steve Nash até hoje é Stephen Curry. E com isso veio também o seu segundo título de MVP, se tornando apenas um dos 14 jogadores na época a conseguir mais de um título de jogador mais valioso da liga. Phoenix Suns veio para 54 vitórias nessa temporada e fizeram outra corrida muito boa durante os playoffs. Passaram pelo Lakers em 7 jogos na primeira fase, passaram pelo Clippers em 7 jogos também na segunda fase, enfrentando o antigo time de Steve Nash, dessa vez nas finais de conferência pelo segundo ano seguido. Mas esse ano seria a vingança do rival, que acabou levando a melhor sobre o Suns em apenas 6 jogos. Na temporada de 2006-2007, Steve Nash teve outra campanha ainda a nível All-Star, com médias de 18,6 pontos e 11,6 assistências por jogo, o recorde em estatísticas da sua carreira. Ao mesmo tempo, ele se tornou a primeira pessoa desde Magic Johnson em 1990 e 91 a ter essas médias de pelo menos 18 pontos e 11 assistências por jogo em uma temporada regular. O seu estilo de jogo e o quão ele melhorava seus companheiros ofensivamente à sua volta era de outro mundo. Ele até mesmo ajudou o Leandrinho a conquistar o 6º homem do ano. E por pouco que nessa temporada ele não ficou com o seu 3º prêmio de MVP, que ficou nas mãos do seu antigo companheiro Dirk Nowitzki. Nos playoffs, eles eliminaram o Lakers de Kobe Bryant, mas caíram mais uma vez nas semifinais dos playoffs para o San Antonio Spurs. Tim Duncan nessa época era cruel, moleque. E infelizmente, a carreira do Steve Nash ao longo dos anos foi mais ou menos dessa forma. Ele simplesmente fazia com que os times que ele jogou, da temporada 2002 até a temporada 2010, fossem o melhor ou o segundo melhor ataque das temporadas regulares.
titulares, mas sem sucesso nos playoffs, o que rendeu muitas críticas pelo seu estilo de jogo de finalizar rápido os ataques, ao estilo 7 Seconds do Mike D'Antoni no Phoenix Suns e até a forma como Steve Nash jogava, extremamente ofensivo, com pull-ups para 3 e um jogo muito forte de contra-ataque, porém ele exercia uma defesa fraca, e todos estavam ficando convencidos que ele não seria capaz de trazer um título para a franquia em que ele jogasse. Na temporada de 2008, o Phoenix Suns com 55 vitórias, os arremessos de Steve Nash permaneceram afiadíssimos. Ele estava com o mesmo nível de qualidade ofensiva da sua campanha de MVP, e ele fez mais uma temporada de 50, 40, 90. Mais um duplo-duplo de médias, com 17 pontos de média e 11 assistências, agora jogando com Shaquille O'Neal ao seu lado e sem Shawn Marion. Chegando aos playoffs e adivinhem, sendo eliminados pela terceira vez nos últimos 4 anos pelo cruel San Antonio Spurs. Na temporada de 2008-2009, o técnico Mike D'Antoni foi substituído por Terry Porter, que preferia um estilo de basquetebol mais defensivo. O Suns teve dificuldades para se adaptar a esse novo sistema, o que mesmo com as boas médias de Steve Nash de 15,7 pontos e 9,7 assistências, o time ficou de fora dos playoffs pela primeira vez desde a volta de Steve Nash. O Phoenix Suns abriu a temporada de 2009-2010 com desempenhos muito fortes, indo para 8 vitórias e apenas uma derrota em seus primeiros 9 jogos, com Nash produzindo 2 jogos de pelo menos 20 assistências. Nash foi nomeado armador titular do Oeste para o NBA All-Star Game de 2010. O Suns mais um ano foi o melhor ataque da liga com 54 vitórias. Nash veio para médias de 16,5 pontos e 11 assistências, com atuações que também vale ressaltar dos veteranos Grant Hill e Jason Richardson e o jovem Goran Dragic, que estava em ascensão. O time foi capaz de chegar até os playoffs sem muitas dificuldades e fizeram uma boa campanha. Derrotaram na primeira rodada o Portland Trail Blazers por 4-2, venceram os rivais pela primeira vez San Antonio Spurs de 4-0 na segunda rodada, mas na final de conferência enfrentaram o Lakers com boas atuações de Kobe Bryant, Paul Gasol e Ron Artest, e o Suns caiu em apenas 6 jogos. Nesse ano, o Lakers inclusive foi campeão da NBA. Na temporada de 2011, o Suns acabou perdendo o pivô Amar'e Stoudemire, o ala brasileiro Leandro Barbosa e o promissor armador Goran Dragic. Mas também vieram outros bons jogadores em troca, porém mais veteranos, como Edo Turkoglu, Vince Carter, Hakeem Warwick, Marcin Gortat e Aaron Brooks. Mas pela segunda vez desde a volta de Steve Nash à equipe, o time dos veteranos de Phoenix ficaram de fora dos playoffs. Na temporada de 2012, Steve Nash foi nomeado para o seu 8º All-Star Game. Na época, ele liderava a NBA em assistências por jogo. Ele terminou uma temporada com médias de 12,5 pontos e 10,7 assistências por jogo, e o Suns ficou de fora dos playoffs mais uma vez nessa temporada de 2012. Em 2013, o Lakers adquiriu Steve Nash, e já que o número 13 estava aposentado por Will Chamberlain, que era o número que ele costumava usar no Phoenix Suns, no Lakers ele mudou para o número 10, que segundo ele mesmo era por conta dos jogadores de futebol que ele é fã, um argentino aí, um tal de Lionel Messi. O Lakers esse ano se esforçou para montar um time de estrelas. Tinha Kobe Bryant, Paul Gasol, Dwight Howard, Ron Artest e comandando o ataque o armador Steve Nash. E as expectativas eram extremas para esse super time, mas infelizmente não corresponderam à altura. Nash já estava no seu final de carreira, as lesões começaram a aparecer com frequência. Ele jogou 2 temporadas, a temporada de 2013, que ele jogou apenas 50 jogos, onde ele começou a ter complicações nas costas, com 12,7 pontos de média e 5,7 assistências. O Lakers ainda conseguiu chegar até os playoffs, mas foram eliminados pelos campeões San Antonio Spurs. Na temporada de 2014, Steve Nash jogou apenas 15 jogos por conta das lesões na perna que ele teve na temporada anterior, com 7 pontos e 6 assistências de média, agora beirando os 40 anos de idade. E em março, ele acabou vindo a ser descartado pelo resto da temporada do Lakers. Em julho de 2014, Nash anunciou que a temporada 2014-2015 seria a última de sua carreira. Durante a pré-temporada, ele sentiu dores nas costas, jogou apenas 3 jogos dessa pré-temporada até piorar as suas dores nas costas. O Cleveland Cavaliers chegou a entrar em contato com o agente Steve Nash, falando que tinha interesse em tê-lo como reserva de Kyrie Irving. Nash acabou recusando devido aos seus problemas de saúde e por querer se aposentar como um Laker. Ele sentia muita gratidão pela oportunidade ainda no final da sua carreira que a equipe lhe ofereceu. Nash oficialmente anunciou sua aposentadoria no dia 21 de março de 2015. Ao se aposentar, ele ainda trabalhou como consultor do Golden State Warriors naquela temporada em que o time chegou a 73 vitórias, mas o time acabou perdendo nas finais para o Cleveland Cavaliers. Na temporada seguinte, os Warriors venceram as finais da NBA de 2017 contra o atual campeão Cleveland Cavaliers, dando a Nash o seu primeiro campeonato da NBA em qualquer função. E em 2018, Steve Nash entrou para o Hall da Fama da NBA. Infelizmente, mais um daqueles jogadores lendários que nunca chegaram a conquistar um título como jogador. Em 2021, ele foi homenageado como um dos maiores jogadores da liga de todos os tempos, ao ser nomeado para a equipe dos 75 anos da NBA. Em 2020, ele foi anunciado também como técnico do Brooklyn Nets, onde atuou por 2 temporadas. E realmente, para quem gosta do bom e clássico armador que passa primeiro a bola antes de arremessar,
Esse cara foi um dos melhores que a liga já teve. Um dos MVPs mais subestimados da história da NBA. 8 vezes All-Star, 7 vezes nos times das temporadas da NBA, 6 vezes o líder de assistências da liga, um dos melhores passadores que essa liga já viu. E na minha humilde opinião, é um dos 6 melhores armadores que eu já vi jogar na história da NBA. Que talvez por a falta de um título, não seja lembrado e nem tenha o reconhecimento que ele realmente merece. E esse foi o vídeo de hoje, minha rapaziada. Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários a respeito da carreira de Steve Nash. Se você gostou desse vídeo e quer saber um pouco mais sobre a história do grande rival de Steve Nash, que eliminou ele vários anos nos playoffs, Tim Duncan, eu vou deixar aqui no final desse vídeo uma sugestão pra você assistir depois. Então eu vou ficando por aqui, eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima e falou!